Quantas tragédias, angústias e sofrimentos que há séculos afligem a humanidade, são resgates kármicos provenientes da culpa espiritual de verter o sangue do irmão menor, a serviço do vampirismo da terra e do espaço. Os líderes da sombra, fortalecidos pelo derramamento diário dos rios de sangue animal, promovem então, com sucesso, as guerras, para o fornecimento de sangue humano, de melhor vitalismo para eles. Sob a justiça implacável da lei do karma, a quantidade de sangue vertida pelos animais e aves resulta em quantidade igual de sangue humano jorrado nos morticínios das guerras e guerrilhas. Infeliz humanidade terrena, escrava de um círculo vicioso. É de conhecimento de muitos, que há pessoas extremamente bondosas, preocupadas com a caridade e que normalmente alimentam-se de carne. Por outro lado, ocorre o oposto, alguns egoístas, maldosos e que somente agem dentro do padrão extremista do egocentrismo, são vegetarianos. Devemos observar que, nem sempre o homem vegetariano é evoluído, mas, todo homem evoluído fatalmente será vegetariano. Temos provas irrecusáveis de que podemos viver e gozar de boa saúde sem recorrermos à alimentação carnívora. Basta considerar a existência de animais corpulentos e de um vigor extraordinário em nosso mundo, tais como o cavalo, o elefante, o boi, o camelo e outros que são rigorosamente vegetarianos. Chegará o dia em que a Terra será promovida a um mundo regenerado. Situação onde o planeta Terra somente abrigará espíritos portadores dos bons hábitos. Quando isso ocorrer, não haverá mais espaços para os matadouros. Nessa ocasião, todos os terráqueos serão vegetarianos. Os espíritos que não se ajustarem à nova forma de vida, mais saudável e amorosa, deverão seguir para outro mundo mais inferior condizente com sua condição primitiva no tocante à alimentação carnívora e demais vícios danosos à evolução espiritual. Os fujões pseudamente piedosos não passam, aliás, de vulgares cooperadores das mesmas cenas tétricas do sacrifício do animal. O consumidor de carne também não passa de um acionista incentivador da proliferação de açougues, charqueadas, matadouros e frigoríficos. Os que não matam animais ou aves, por piedade, mas digerem jubilosamente os seus despojos, tornam-se coparticipantes do ato de matar, embora o façam à distância do local do sacrifício. São, na realidade, cooperadores anônimos da indústria de carnes, visto que incentivam o dinamismo fúnebre dos matadouros e do trucidamento injusto daqueles que Deus também criou para a ascensão espiritual, mas não conseguirá ludibriar a lei expiatória. Em breve, novas condições enfermiças se farão visíveis entre os insaciáveis carnívoros protegidos pela profilaxia dos antibióticos. De modo algum pode ele alegar a ignorância dessa lei, quando a galinha é torcida em seu pescoço e o boi traumatizado no choque da nuca, quando o porco e o carneiro tombam com a garganta dilacerada, quando a malvadez humana ferve os crustáceos vivos, embebeda o peru para amaciar a carne ou então o satura o suíno de sal para melhorar o chouriço feito de sangue coagulado. Quantas vezes, enquanto o cabrito doméstico lambe as mãos do seu senhor, a quem se afinizara inocentemente, recebe o infeliz animal a facada traiçoeira nas entranhas, apenas porque é véspera do Natal de Jesus. A vaca se lamenta e lambe o local onde matam o seu bezerro. O cordeiro chora na ocasião de morrer. A ausência de carne no organismo livra-o do excesso de toxinas. Na desencarnação, a alma se liberta, assim, de um corpo menos denso e menos intoxicado de albumina e ureia, que provocam sempre o abaixamento das vibrações do corpo etérico. Louvamos incondicionalmente o homem evangelizado, ainda que carnívoro, mas o advertimos de que, enquanto mantiver no ventre um cemitério, há de ser sempre um escravo preso à roda das reencarnações retificadoras, até acertar as suas contas kármicas com a espécie animal. Jesus, a fim de não reduzir o seu contato com o alto, ante o assédio tenaz e vigoroso das forças das trevas, mantinha a sua mente límpida e a governava com absoluta segurança graças aos longos jejuns, em que eliminava todos os resíduos astrais, perturbadores dos veículos intermediários entre o plano espiritual e o físico. Sob a lei de atração e correspondências vibratórias nos mesmos planos, a carne digerida no estômago, incorpora-se, então, ao corpo etéreo astral do homem e abaixa as vibrações de sua aura.
Desse modo, dificulta-se o processo normas de assistência espiritual daqui, pois os espíritos guias já não conseguem atravessar a barreira viscosa do baixo magnetismo, a fim de formularem a intuição orientadora aos seus pupilos carnívoros. É a excessiva carga astral que lhes interpenetra o perispírito e transforma a configuração humana, fazendo transparecer os contornos do tipo animal inferior. Sabeis que Francisco de Assis, Ramates e Mestre Kutumi, discursava aos lobos e estes o ouviam como se fossem inofensivos cordeiros. Jesus estendia sua mão abençoada, e as cobras mais ferozes se aquietavam em doce enleio. Inúmeras criaturas gabam-se de nunca haverem sido mordidas por abelhas, insetos daninhos, cães, ou cobras. Geralmente são pessoas vegetarianas, que assim mantêm integralmente vivo o amor pelos animais. O devorador de animais, por mais evangelizado que seja, ainda é um perturbador da ordem espiritual na matéria. Justifique-se como quiser, mas a persistência em nutrir-se com despojos animais prova que não se adaptou ainda, de modo completo, aos verdadeiros objetivos do Criador. Quantas vezes o teimoso se submete à rigorosa abstinência de carne, devido à úlcera gástrica que surge para obrigá-lo a se ajustar a uma nutrição mais sadia. Em vista do aumento constante dos indivíduos hiperproteinizados, cujos cadáveres povoam os cemitérios, em consequência de síncopes, infartes e derrames cerebrais, em breve ouvireis o grito alarmante da vossa ciência médica: evitem a carne. Mesmo que não sejais absolutamente vegetarianos, e vos alimenteis de peixes, crustáceos ou mariscos, já revelareis grande progresso no domínio ao desejo doentio da zoologia. Não vos aconselhamos a desistência violenta do uso da carne, se ainda não sois dotados de vontade poderosa que vos permita a mudança radical de regime. Podeis eliminar, primeiramente, o uso da carne dos animais, em seguida a das aves, e depois vos manterdes com a alimentação de peixe e congêneres, até que naturalmente o vosso organismo se adapte à alimentação exclusiva de vegetais e frutas. Muitos saberão tecer comentários ardilosos e sugestivos, para chegarem a conclusões que justifiquem a sua nutrição bárbara, considerando a sua escravidão mental ao desejo impuro como sendo imposição natural da vida humana. Aqueles que procuram um alto nível de espiritualidade saberão compreender que a carne é prejudicial ao organismo físico, porque este lhe absorve as toxinas ureias, com o que fica violentada a tessitura delicada do veículo astral, onde se gravam as emoções da alma. O vosso sistema de nutrição é um desvio psíquico. Estamos certos de que o comando sideral está empregando todos os seus esforços a fim de que o terrícola se afaste, pouco a pouco, da repugnante preferência zoofágica. Quando o bruto devora o seu irmão inferior, para matar a fome, trata-se de um espírito sem culpa e sem malícia perante a suprema lei do alto. Sua consciência não é capaz de extrair lições morais ou verificar qual o caráter superior ou inferior da alimentação vegetal ou carnívora. Mas o homem, que sabe implorar piedade e clamar por Deus, em suas dores, que distingue a desgraça da ventura, que distingue o criminoso do santo, o ignorante do sábio, e o bem do mal, esse homem também deve saber o erro que comete diante da prática da alimentação zoofágica diária. Esse homem também há de compreender o equívoco da matança dos pássaros e da mutilação incessante nos matadouros, e será um delinquente perante a lei de Deus se, depois dessa consciência desperta, ainda persistir no erro que já é condenado no subjetivismo da alma e que desmente a lei superior. O direito de destruição acha-se regulado pela necessidade que o homem tem de prover ao seu sustento e à sua segurança. O abuso jamais estará contido em seu direito. O homem é culpado de matar animais, portanto não lhe assiste esse direito, uma vez que não lhe falta a fruta ou o legume para seu sustento, nem carece da morte do irmão inferior para sua segurança biológica. No âmbito da fisiologia humana podemos constatar que a produção da toxicidade causa a superação renal e do fígado, que se veem obrigados a atender à necessidade extra da filtragem superdosada. O pâncreas esgota-se produzindo o fornecimento excessivo de fermento. As ilhas de Lanson atrofiam-se, reduzindo-se a produção de insulina, ocasionando a diabetes. O movimento peristáltico do intestino é perturbado pela ação das toxinas produzidas pelas vísceras animais, ingeridas, causando o aumento da viscosidade sanguínea causando a apoplexia.
O ácido úrico se dissemina pelo sangue, causando o artritismo. No aspecto esotérico, os homens são fornecedores da substância vital através do trucidamento de bois, carneiros, suínos, vitelas, cabritos, coelhos, galinhas e gansos. Seus sangues inocentes são vertidos nos pisos de matadouros e frigoríficos. E depois sucumbem aos processos de obsessões, vampirismo e vingança dos magos das sombras, alimentados por essa energia vital. Enquanto o homem assassinar animais e comer sua carne, vamos continuar tendo guerras. Não há injustiça na lei divina, portanto, a lei kármica não permitirá que os homens sejam felizes, enquanto massacrarem seus irmãos menores, indefesos e serviçais, que também têm almas e sentem dores.